Ok, meus irmãos, estamos na nossa terceira semana de aula da disciplina de família cristã, estamos quase na metade da disciplina e hoje nós vamos estar vendo o tema igualmente importante, uma das bases do tema de teologia bíblica da família e do casamento, que é o tema do divórcio e o novo casamento. Divórcio e o novo casamento, tá bom? Então nós vamos começar logo provocando vocês com a pergunta sobre o divórcio, né? Quais são as principais causas do divórcio? O que é que vocês acham? Quais são as causas, né? Por que alguém se separa da sua esposa, separa a esposa, separa do seu marido, ambos se separam? Isso fora e dentro da igreja. Lembrando que dentro da igreja, qualquer estatística que você colocar aí no Google, elas estão concorrendo uma com a outra, né? Dentro da igreja, os evangélicos cristãos estão quase de pé de igualdade, se não já passou daqueles que não estão na igreja, que estão se divorciando, gente. O que é que vocês acham dessas causas? Vocês poderiam levantar algumas causas que vocês ouvem falar, que já assistiram em podcast, em bate-papo no Instagram, no YouTube? Ô, Assim, Márcio, fala, Murilo. pode falar, André, fica à vontade. Desculpa. Ah, Márcio, eu acredito que uma das causas é o orgulho, né, do coração do homem, e aí também do homem, da mulher, né? A gente tá falando de uma forma geral, né? O coração que acaba não procurando resolver os problemas, e com certeza existem problemas entre todo casamento, né? Mas tem que haver o diálogo, né, dentro do casamento. Se não tem um diálogo e se torna algo que tenta se resolver por si só, ou tenta postergar isso, tenta deixar para resolver isso amanhã ou depois, não procura ajuda, isso é uma das causas principais de divórcio e de acabar, né, a família, né? Tanto no meio cristão, também, principalmente no meio secular, né? Isso aí, é o orgulho do coração do homem. Não procura ajuda, não quer ser tratado na realidade. Boa, André. Muito bom. Mais alguém gostaria de contribuir? Murilo? Assim, eu acredito que no fim das contas é um endurecimento é a causa final, mas existem algumas coisas que levam até isso, né? E aí tem a questão do adultério, tem a questão que muita gente diz sobre a questão da incompatibilidade, entre aspas, que é, mais uma vez, falta de resolução dos conflitos, né? Então, eu acho que no fim das contas o orgulho é a causa última, mas os argumentos que as pessoas usam são divórcio. E aí tem alguns casos que são mais complicados, né? Você vê violência, abuso, aí as coisas começam a se tornar mais complicadas. Mas no geral acho que seria por aí, ou divórcio, ou violência, ou a chamada incompatibilidade. A violência já se encaixa mais com medo, né, Murilo? Oi? A violência também se encaixa mais com medo, né, no contexto familiar, né? E isso é, aí vai entrar em muita coisa, né? Porque Ah, com a violência, aí existem alguns outros princípios que precisam ser é. vistos. Separação de corpos e tudo mais, porque realmente existe uma questão de segurança. Mas, no E, geral, acho que os argumentos são esses. uhum. Lucas? Márcio, acho que o egoísmo, porque o que eu ouço bastante é, mas eu não sou feliz, eu não tô feliz, eu não me sinto amada, eu não me sinto amado, então né, o egoísmo também, né? Às vezes o egoísmo é só um pretexto, às vezes assim, é o pecado do coração, mas às vezes é um pretexto para algo que é muito maior, que já está dentro do coração, e às vezes é a principal causa, assim, né? Às vezes a pessoa só não se sente feliz, ela só não se sente amado, é desejado, então eu acho que isso também é uma coisa que tá, né? Muito bom, Às pessoal. vezes também, é, quando o casal perde a admiração, é um pelo outro. Então, sei lá, às vezes a mulher começou a namorar com o cara até no começo do casamento, o cara é super trabalhador, que não sei o quê.
depois o cara fica em casa, fica relaxado, não cuida do corpo. Então acho que isso também é uma das causas que vai. No fundo é egoísmo, né? Mas Uhum. Ok. Vocês me trouxeram propostas, é isso mesmo, né, que a Bíblia revela, a Escritura revela, é, saindo um pouco tirando óculos e colocando óculos do mundo, né, ou saindo um pouco da nossa janela, da nossa igreja e olhando para o mundo. Existe estatística, né, como a da revista aí que saiu agora que eu falo em 2012, 2022, ela elencou 12 razões comuns para o divórcio, né? Isso é o mundo, né? Não, é um mundo não regenerado, né? É o mundo. A primeira são os problemas de comunicação. Incrível que pareça, também atinge os crentes, né? Você vê quando o casal começa a romper com a comunicação, tem alguma coisa errada. Isso é não só no casamento, qualquer relacionamento, né? Você falou de falar com outra pessoa, né? Tem alguma coisa errada. Ou a agenda está muito lotada, e se for casamento, ainda é mais grave, porque é a esposa, né, os filhos. Então, o mundo tem elencado que é o problema da comunicação, um dos fatores preponderantes de divórcios. Também a falta de amor, como acho que foi o Lucas que falou, onde vocês falaram, né? Então, as pessoas, claro, no mundo hedonista, né, estão em busca de ser feliz, né? Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso buscar minha felicidade, eu preciso ser amado, né? E se esquece que a pessoa, ela se doa, né, na relação. Ela não só recebe, ela se doa primeiro. Aí, falta de amor é outra causa, né? Que foi aí, foi lançada pela revista Isto É. A falta de intimidade, né? Quando o casal perde aquele feeling, né, da intimidade conjugal, também tem sido uma das razões para o divórcio. Não há parceria, quando o casal eles perde aquela pegada, né, de estarem juntos, de ser parceiros no casamento, né, de estarem concordando com os projetos para o presente, para o futuro, viagens, coisas do tipo. Muitas das vezes se casam, mas não estão prontos para o casamento, aí investem numa relação ainda mais séria, mas não estão preparados para algo tão sério como o casamento. E muitas das vezes são pessoas despreparadas, né, realmente, para o casamento. E aí entra com expectativa falsa e acaba se frustrando o casamento, né? É um perigo muito grande quando se gera expectativas falsas no casamento, achando que é uma coisa e é outra. Vícios, né? Interessante, como nós somos liderança na igreja de alguma forma, vocês influenciam outras vidas. Não se esqueçam, gente, o problema do entorpecente, do crack, da cocaína, da maconha, do próprio álcool, isso é problema que entra na igreja também. Ou por meio de casais mistos, né, onde a esposa é crente, o marido não é, onde o marido é crente, a esposa não é, ou mesmo de casais crentes recém-convertidos, onde o cara teve problema com álcool no passado, ou com algum entorpecente. Então, isso é algo muito delicado, tem que ser visto com muito cuidado, que é o problema dos vícios, né, de drogas ditas como legais e ilegais, né? A violência doméstica, como vocês citaram aí, o Murilo e o André, né, um problema que é muito recorrente hoje, que é a violência contra a mulher. Existe também a violência contra o homem, mas é bem menos, quase não se registra isso, mas a da mulher é uma estatística cada dia mais alta, cada dia mais aumento, cada dia mais grave. Parece que Maria da Penha só fez potencializar a violência. Então, violência doméstica também, traição, como nós já conhecemos, o adultério, a falta de apoio emocional, né, perda de algum parente da família, o marido se torna ausente, problemas, outros problemas que envolvem depressão, crise de ansiedade, né? Nossa geração é uma geração extremamente doente emocionalmente, né? Nossa geração é a geração que tem enriquecido os gabinetes dos psicólogos, dos terapeutas, é um problema muito sério. Cansaço, incrível que pareça, né? O esgotamento físico, e isso também pode acontecer na igreja quando o casal eles não tem a sabedoria devida no ministério e acaba caindo no esgotamento espiritual. O marido só pensa na igreja, só pensa em ministério, ele não tem tempo para a férias, não tem tempo para a esposa, para os filhos. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então, precisa se buscar um equilíbrio. E olha que isso aqui é uma pesquisa secular, não é pesquisa cristã. Então, o cansaço, o ativismo profissional e outras demandas afins têm levado casamentos a pique, né, ao desgaste. Problemas financeiros também é muito sério isso, tanto por falta de dinheiro ou quando o casal não entende
que quando casam, o dinheiro não é mais de um ou de outro, né? A gente não deveria trabalhar mais de singular, mas no plural, o dinheiro é nosso. Mas ainda muitos casais na igreja trabalham com a perspectiva dicotomista, né? O dinheiro é meu, eu trabalhei, o contra-cheque é meu, o dinheiro é teu. Então, sempre a gente vai ter um caso ou outro recorrente de problemas financeiros entre casais crentes e descrentes. E, por fim, o senso de se sentir perdido, né? O casal, às vezes, se divorcia porque eles perderam o norte da relação, perderam o propósito, o sentido, estão perdidos e estão em busca agora de um novo propósito. E, geralmente, esse propósito passa pelo divórcio. Então, veja, isso aqui é uma estatística secular, de uma revista secular, e diga de passagem, a revista não é cristã, e tem trazido, gente, elencado em 12, tem mais 12 questões comuns que levam ao divórcio, e a maioria delas estão dentro da igreja, incrível que pareça. O mundo, de certa forma, entrou na igreja, gente. Entrou na igreja. Então, é algo para a gente pensar, ponderar, sair um pouco das nossas quatro paredes de igreja e perceber que existem outras demandas para o divórcio, além daquela estipulada na Escritura, né? Outras, bem mais outras situações que desafiam a nossa fé, desafiam as Escrituras, né? Desafiam nós como líderes a dar uma resposta e coisa do tipo. Vamos ver um pouquinho como pensa o Antigo Testamento sobre o divórcio. O Antigo Testamento fala alguma coisa sobre o divórcio? Fala, irmãos. Fala muito. Nós temos primeiro o próprio Deus usando a figura, a linguagem de divórcio, para fazer uma analogia entre o seu povo e o próprio Deus, a relação de Deus e o seu povo. E em dados momentos, Deus usa a figura de marido e Israel, ou Judá, de esposa. Né? A esposa que traiu o marido, né, que vai buscar a esposa infiel. Leia comigo aí, por exemplo, Isaías 50, versículo 1. Isaías 50, versículo 1. É uma das figuras favoritas de Deus no Antigo Testamento, é a figura do marido, do esposo, daquele que tem Israel como a sua amada, sua esposa, né? A semelhança da noiva, que é a igreja. Diz assim, ó. Aqui é o profeta Isaías, né, denunciando o pecado de Israel e vai usar a figura de Deus como marido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu tenho vendido? Por causa das vossas maldades, fostes vendidos por causa das vossas transgressões, e a vossa mãe foi repudiada. E aí segue o alerta do profeta a Israel. Então, veja, ele já usa a figura de divórcio e repúdio. Repúdio é a mesma palavra para ser separação, para dar o divórcio. Então, o próprio Deus se coloca no cenário de marido de uma esposa infiel, que é o seu povo. E como é que Israel se torna infiel a Deus? Por meio da idolatria, por meio do pecado, do paganismo. Quando toda vez que Israel trai Deus, traz seus mandamentos, a sua lei, e se volta a outras nações, a outros deuses, gente, espiritualmente, isso é uma traição ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. Interessante, né? No Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, Deus é chamado de Adonai, é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. E essa aliança tem uma conotação também de casamento. Israel, toda vez que peca contra Deus, peca na idolatria, peca na murmuração, e de alguma forma eles têm quebrado essa aliança. Deus diz, olha, eu estou te dando, cadê a carta de divórcio? Se você for para Jeremias 3,8, ecoa do mesmo jeito a fala do profeta para a nação de Israel, que está beirando ao cativeiro, vai para o cativeiro, e Deus fala por meio do profeta. Diz assim, ó, de carta de divórcio a infiel Israel e a despedir, por causa dos seus adultérios. Contudo, vi a sua infiel irmã Judá, que não temeu, e ela foi e também se prostituiu. Aí vocês lembram, né, da divisão dos reinos, das tribos do norte e do sul, né? A tribo de Judá e as tribos do norte. E aqui ela está dizendo que as tribos se tornam infiel, caíram na idolatria, se prostituíram espiritualmente, né? Que é a linguagem aqui de adultério, adultério espiritual, no sentido de apostasia, de desvio. Lembrando que já sempre tem um remanescente fiel, então sempre tem aquele que se volta para Deus, mas a linguagem que provavelmente é uma figura falando de uma visão nacional do povo de Israel, né? O povo se torna infiel. E nós temos também o livro de Oséias, né? Capítulo 1. Todo o livro de Oséias, vocês sabem,
é um livro que trata sobre a, a figura de Osés como Deus, que é o marido fiel, que vai buscar a esposa infiel das prostituições, que é Israel, que é o seu povo. E aí Deus faz o profeta literalmente casar com a mulher de prostituições para ensinar, para educar Israel. Olha, vocês estão assim diante de mim espiritualmente, vocês são como essa mulher de prostituição, que eu me casei, e depois que eu me caso com ela, limpo ela, lavo ela, parafraseando, tá, gente? Essa mulher vai e volta para as prostituições de novo. E Deus manda o profeta ir lá e casar, para dizer, olha, Israel está assim espiritualmente. Então percebam que interessante, o próprio Deus já traz uma linguagem, uma analogia, um contexto espiritual para falar que existe uma quebra de aliança a partir do momento que seu povo passa a idolatrar, passa a adorar outros deuses, ao paganismo, à idolatria. Então, a escritura do Antigo Testamento já começa assim, Deus trazendo a sua queixa, né? Trazendo o seu divórcio para Israel. Nós também temos um texto de Deuteronômio 24, 1 a 4. Se vocês abrirem sua Bíblia, qualquer dúvida, gente, pergunta. Ali Moisés vai trazer a legislação sobre o divórcio. Incrível que pareça, o divórcio em Israel já era uma prática comum. Já era uma prática comum em Israel, que Deus tolerava. Deus tolerava essa questão que acontecia com o povo da aliança, o povo de Deus, né? Deuteronômio 24 vai dizer algo interessante, ó. Se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e esta depois de deixar-lhe, e esta depois deixar de lhe agradar, por ter achado nela qualquer coisa indecente, escreva-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na mão, e a despedirá da sua casa. Se uma vez saída da sua casa, da casa dele, e se casar com outro homem, este também o aborrecer e lhe der carta de divórcio, e lhe der em suas mãos a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la como esposa, para que seja sua mulher, porque ficou contaminada, e isto é abominação aos olhos do Senhor, e não fará pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te deu como herança. O que é que acontece aqui, irmãos? Em Israel já existia essa legislação do divórcio. É interessante. O divórcio era dado à mulher que cometesse alguma coisa indecente. Há uma discussão na academia sobre o que é essa coisa. Ninguém sabe o que é essa coisa. Ela queimou o feijão? Ela engordou? Ela se tornou estéril? O que é essa coisa indecente? Não se sabe o que é essa coisa indecente. Mas ela cometeu algo que não agradou o marido, e o marido simplesmente disse, olha aqui, toma a carta de divórcio e desaparece da minha casa. Essa carta de divórcio era dada pelo marido a ela. Automaticamente, tanto ele poderia casar novamente, que o texto vai dizer isso, como ela poderia casar novamente. Então, essa carta de divórcio dava liberdade para os dois assumirem novas núpcias. Agora, o que é que Deus faz aqui? Essa mulher se separou do primeiro marido. Aí o que o texto vai dizer, ó. Aí ela vai e casa de novo. O texto vai dizer que ela casa de novo, olha. Versículo 2. Se uma vez saído da casa dele e for casar-se com outro homem, então essa mulher casou de novo, ela é legitimada para ela casar de novo. Ela foi e casou com outro homem, e este também se aborreceu e escreveram uma carta de divórcio, e dentro da sua mãe a despedir da sua casa, e se o último homem que a tomou para por si por mulher vier a morrer, então o primeiro não pode casar com ela. Se separou os dois, ela casou com um outro homem, esse outro homem também se aborreceu com ela, deu uma carta de divórcio. Esse último homem morreu. Aí o primeiro disse, rapaz, eu estou arrependido, eu quero a mulher de volta. Aí a Bíblia diz que ele não pode casar com ela. Não pode. Provavelmente aqui, Deus está evitando a banalidade do casamento e protegendo essa mulher. O texto não está claro, só diz que é abominação ao Senhor, que ela não poderia voltar ao primeiro marido, porque ela estaria contaminada. Então, ela casou com o primeiro deixou, aí ela casou com o segundo, aí o segundo também a deixou. Aí, mas esse segundo, ele morre. Aí o primeiro quer voltar para ela, aí Deus disse, não pode. Não pode voltar para ela mais. Aqui me parece que Deus está preservando a mulher e está preservando a aliança, para não haver uma banalização do casamento.
E é interessante que as feministas, né, a esquerda desse país, diz que Deus é machista. Como é que Deus é machista, irmão? Deus está protegendo a mulher aqui, ó. Deuteronômio 24, em plena lei de Moisés. Moisés está repetindo a lei para a nova geração daquela que morreu no Egito. Os filhos deles assumem a terra prometida e Deus está dizendo a ele que Deus não quer que ele se separe da mulher depois que separou o outro marido, casou e tome de volta. Protegendo a mulher. Vocês entendem? Então, havia legitimidade, havia uma lei, havia um regulamento no Antigo Testamento que permitia isso. Tanto ele podia dar carta de divórcio e casar de novo, como ela podia casar de novo. Só não podia voltar, né? Por exemplo, a pessoa casou 10 vezes. Aí o primeiro marido, a mulher passou por 9 maridos. Aí o primeiro quer de volta. Aí não pode. Então já existia isso no Antigo Testamento. Mas esse mesmo Deus que diz isso no Antigo Testamento é o mesmo Deus que vai dizer: eu odeio o divórcio. Por quê, gente? Porque o divórcio, nas últimas consequências, ele vai banalizar o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. Vai banalizar. É interessante que tanto em Malaquias 2,16 como Provérbios 2, tem dois casos ali bem interessantes, né? Em Provérbios, Deus vai dizer que foi testemunha da aliança. Acho que nós vimos isso na primeira aula. Provérbios, capítulo 2, que vai falar exatamente dessa mulher adúltera, né? Capítulo 2, e versículo 17, né? A qual deixou o companheiro de sua mocidade e esqueceu da aliança do seu Deus. Então aqui Deus está dizendo, ó, a mulher abandonou o marido ou companheiro da sua mocidade, esqueceu da aliança que fez com seu Deus. Então, antes de qualquer aliança que for feita pelo Estado, pelo cartório civil, ela é feita, antes de tudo, diante de Deus, que é o juiz dos juízes. Então, essa mulher, que é a mulher adúltera de Provérbio, ela quebra a aliança, começa a se prostituir. E Deus está dizendo, olha, você quebrou a aliança que eu fui testemunha. E a palavra aqui hebraica para aliança é a palavra para pacto. É a mesma palavra que Deus usou no Antigo Testamento com o seu povo, aliança, pacto. É a mesma palavra que Deus está usando em Malaquias 2,16. Aí, nesse caso, não é mais a mulher que abandona o marido, mas o marido que abandona a esposa. Eu fui testemunha da aliança que você fez com a sua esposa na sua mocidade, da qual você foi desleal. E aqui nós vemos Deus mostrando que ele odeia essa prática entre os israelitas, entre o povo de Deus. E interessante que Malaquias, vocês sabem, é o livro onde Israel está em crise espiritual, em crise de culto. Malaquias é um dos últimos profetas da Antiga Aliança, né? Ele é antes de João Batista. E ele vem com uma acusação para o povo. Olha, vocês estão esquecendo de adorar Deus como ele estabeleceu. Vocês trazem animais mancos para Deus. Dá ao governador, vê se ele recebe. Vocês trazem animais cegos e ainda diz a Deus em que estamos pecando, em que estamos falhando. E aí tem uma hora que chega no capítulo 2 e Malaquias acusa o povo. Olha, vocês, além de esquecer do culto a Deus, isso está refletindo no casamento de vocês. Vocês estão abandonando suas esposas. Vocês desistiram, abandonaram de adorar o Deus verdadeiro. E isso é muito atual, gente. E isso acontece na vida cristã. À medida que o marido, a família, abandona a Deus, abandona a vida cristã, provavelmente haverá implicações para o casamento. Provavelmente haverá implicações para o casamento. Então, esse mesmo Deus que deu essa concessão a Israel, ele disse, eu odeio isso que vocês fazem. Vocês estão quebrando uma aliança, do qual eu sou o Deus da aliança. E o que diz, gente? O Novo Testamento. O Novo Testamento na pessoa do nosso Jesus Cristo, né? E os apóstolos. Devemos lembrar que, na época de Jesus, já no primeiro século, ali no segundo templo, existia já duas escolas famosas, rabínicas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. São as duas escolas clássicas, Jesus conhecia as escolas famosas, e elas não só discutiam sobre o tema do divórcio e casamento, mas discutiam sobre inúmeros temas envolvendo a lei judaica, né? O Talmud fala muito sobre essa discussão entre essas duas escolas, esses dois grandes rabinos contemporâneos, né? Hillel e Shammai. Aí a gente percebe facilmente que a escola de Hillel é a escola mais equilibrada, é a escola mais suave, digamos assim, é a escola mais majoritária. Ela entendia que o divórcio ele poderia ser dado por qualquer motivo. Qualquer motivo. Já de Shammai, não. É uma escola mais rígida, mais conservadora, vamos dizer assim, é uma escola mais que o casamento não podia ser destruído por qualquer motivo. A mulher teria cometido alguma coisa muito séria, adultério, algo muito grave.
Mas na época de Jesus existiam essas duas escolas. E quando Jesus está falando para as multidões, os fariseus vêm questionar Jesus exatamente sobre esse tema que envolve as duas escolas, Hilel e Shammai, e envolve o texto de Deuteronômio 24. É o que nós temos aí no Novo Testamento da cláusula, que os teólogos chamam, né, da cláusula de exceção. Parece que Jesus abriu uma brecha para o divórcio. Vamos ler? Mateus 5 e 32. Alguns eruditos vão discutir que esse texto não está nos manuscritos originais, aquela discussão toda, mas aí não tem como fugir do assunto, porque ele se repete em Mateus 19, que está em todos os manuscritos gregos. Então, enquanto um não aparece em alguns manuscritos, o outro está em praticamente todos os manuscritos. E o Mateus 5,32, ele é mais resumido. Jesus não desenvolve muito pensamento aqui. Ele só vai fazer o contraste. Vocês devem lembrar que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o capítulo do Sermão da Montanha, né? O mais famoso sermão da cristandade, que é o sermão proferido por nosso Salvador, né? Que é o Sermão da Montanha. Aqui ele está fazendo contraponto. Olha, foi dito a vocês isso, eu porém vos digo. Jesus interpreta a verdadeira lei, o espírito da lei, enquanto os fariseus não. Eles traziam algumas leis orais, eles traziam peso sobre a comunidade judaica. Jesus não, Jesus traz o espírito da lei naquele momento do seu sermão. Por exemplo, você lê aí o versículo 32 do capítulo 5, vai dizer assim: eu, porém, vos digo. Por que ele disse eu, porém, vos digo? Porque se você ler assim, você verá no versículo 31. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher e lhe der carta de divórcio, ele está citando aqui o Antigo Testamento. Aí ele continua: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, ou na tradução de vocês deve ter adultério, prostituição, porque a palavra que aparece aqui no grego é porneia, que é a palavra, que é a raiz da palavra para pornografia, pornô, é a mesma raiz da palavra. Então a palavra porneia, gente, ela tem um sentido semântico muito abrangente. É por isso que as traduções variam. Tem tradução que bota adultério, infidelidade conjugal, prostituição. Então, abrange todos esses conceitos. Mas o que mais talvez melhor traduz aqui seja realmente infidelidade conjugal e adultério, porque Jesus está falando de casamento. Por causa da infidelidade conjugal, né? Olha, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser, exceto por isso, por causa da infidelidade conjugal, faz que ele cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada cometa adultério. O que é que Jesus está dizendo? O marido que separar de sua esposa, se não for por infidelidade conjugal, ele está cometendo adultério. Percebe? Ele está pecando. Ele não pode abandonar sua esposa se não for por... Ah, mas a mulher queimou o feijão. A mulher não gostou minha roupa. A mulher, quando chega em casa, a casa está uma bagunça. Gente, pelo menos aqui no Evangelho, não é base suficiente para quebrar uma aliança, para quebrar um pacto, para se divorciar da sua esposa. Não é. Não é. O capítulo 19 é mais rico, porque ele vai trabalhar a discussão dos fariseus com Jesus sobre esse tema. Se vocês lerem o capítulo 19, vocês verão comigo. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e dirigiu-se para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram grandes multidões e curou-os ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo, irmãos. Capítulo 19 de Mateus, para testá-lo, versículo 3. E perguntaram-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha aí, a discussão das escolas rabínicas, que está no Talmud. A escola de Hilel e a escola de Shammai. E aqui Jesus é interpelado do mesmo jeito, mas eles quiseram pegar o Messias, pegar o mestre. Olha, vamos jogar essa casca de banana para Jesus para ver como ele se sai. Mestre, é certo o homem dar a carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus vai falar com eles, olha. No versículo 4, respondeu-lhe, não leste que no princípio o Criador fez homem, macho e fêmea? Então Jesus já começa a mostrar o quê? Jesus não vai para o texto de Deuteronômio 24, 1 a 4. Jesus vai para o Éden. Jesus vai para o jardim. Olha, vocês não leram na Torá, vocês não leram que no princípio, no Éden, Deus fez isso? Então Jesus volta para as origens. Para as origens. Aí ele continua.
Versículo 5 disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Novamente, Jesus está citando o que aqui? Gênesis 2, 24. Jesus está citando o poema de Adão. Aí continua: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. E aí Jesus, o argumento de Jesus inteiro, irmão, é sobre casamento, é sobre o Éden. E perguntaram-me: então, por que mandou Moisés lhe dar a carta de divórcio? Vê só o argumento deles. Moisés mandou. Oxe, mestre, se é assim, por que Moisés mandou? Ele queria ali estabelecer um conflito entre Jesus e a Torá. Jesus e Moisés, o maior profeta do povo judeu, né? Vou agora criar um conflito aqui. Aí Jesus, olha, sabiamente, respondeu-lhe, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Quer dizer, porque vocês são maus. Porque vocês são maus, o coração de vocês é ruim, perverso. É que Moisés permitiu, ele não mandou, ele permitiu, além de corrigir eles, Jesus esclarece para eles o espírito da lei. E olha, Moisés abriu aquela concessão para vocês, né? Há uma legislação do divórcio, porque vocês são maus, vocês são duros de coração, vocês iam prejudicar vossas esposas. Foi por isso que Moisés permitiu, ele não mandou, ele permitiu, ele tolerou que vocês se divorciassem das suas mulheres. E aí continua. Mas no princípio não foi assim. Vê que interessante. Jesus está dizendo, revelando a vontade de Deus aqui. Olha, ele permitiu, por causa da... Mas não é, no princípio não foi assim. Não é para ser assim. Não era para ser assim. E aí continua, no versículo 9. Eu vos digo. Aí Jesus agora traz o quê? O verdadeiro espírito da lei. Eu, porém, vos digo. Qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, porneia, que é a palavra grega, né? Adultério, infidelidade conjugal, por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Olha aí. Então Jesus está dizendo o que aqui, gente? Jesus, eu entendo, eu vou falar que eu entendo porque existem eruditos, gente séria, homens de Deus, que pensam diferente. Que Jesus aqui não está falando de casamento, está falando aqui de noivado, né? O noivado judaico. Eu, respeitosamente, eu entendo diferente. Eu entendo que Mateus 5 e Mateus 19 já está falando de casamento. No Jardim do Éden não existia noivado. No Jardim do Éden não existia essa estrutura que tem aqui. Jesus está falando de casamento. O noivado não torna duas pessoas só carne no judaísmo. Você tem que casar mesmo. Então, toda a estrutura aqui eu entendo que é sobre casamento. E a pergunta dos fariseus é uma pergunta de casamento. Os fariseus estão citando Deuteronômio capítulo 24, 1 a 4. Então, não faz sentido falar que isso aqui é um noivado, né? Que é um noivado. Vocês sabem que no judaísmo não existe namoro, noivado e casamento. Assim, essa estrutura que nós temos no Ocidente. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, a estrutura que nós temos aqui é de casamento. Eu tenho muita dificuldade de entender de outra forma aqui. As perguntas dos fariseus é sobre casamento. E na cultura judaica, vocês sabem que não existe essa estrutura, né? Noivado, namoro, noivado que nós temos no Ocidente. Eles se conheceram, então eles noivam. É quase um casamento, mas não é casamento. Aí depois tem a festa de casamento, dependendo do contexto, é 7 dias. E ali eles celebram, de fato, né? Concretizam o casamento. Então, eu entendo que aqui é uma cláusula que Jesus abriu em caso de infidelidade conjugal. Para mim está bastante claro isso aqui. Mas a gente percebe que Jesus não está aqui abrindo um precedente para que a gente se apoie nele para a qualquer motivo se divorciar, não. A vontade de Deus é que nem sempre foi assim. É a restauração do casamento e não a destruição do casamento. Mas nós sabemos que existem situações que vai ser exigida essa cláusula, vai se permitir essa cláusula. Mas lembrando, é cláusula de exceção, não é uma regra. Às vezes, a liderança de muitas igrejas quer tornar isso uma regra, e não é regra. Exceção é exceção, não é regra. Ok? Então, nós temos aqui no Novo Testamento a primeira fala, a partir do próprio Redentor de Jesus, sobre esse tema tão delicado, tão difícil, que é sobre divórcio no casamento. Uma outra fala que nós temos é a fala apostólica. Nós temos a fala do apóstolo Paulo. Parece aqui que Paulo está falando agora de
de uma outra exceção, que é quando há o abandono de uma das partes. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, estava havendo uma situação lá que Paulo estava tratando com a igreja da Ásia, em Corinto. No capítulo 7, o capítulo praticamente inteiro, Paulo vai falar sobre essa dinâmica das relações. Ele fala no versículo 1 para um grupo, né, de jovens que quer casar. Ele diz: não, é melhor que vocês não casem, mas se não puder casar, casem. É melhor casar do que viver em ardente paixão. Depois Paulo vai falar sobre a intimidade conjugal, intimidade sexual. Depois o apóstolo Paulo vai falar para os solteiros, né? Ele fala para os solteiros. E aí, depois para os maridos, crentes casados. Se você ler comigo aí, por exemplo, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando eu e não o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, o que o marido não deixa a mulher. Aqui está falando para o casal crente. Porque o casal crente não poderia abandonar a esposa por qualquer motivo. Então, não se separe. Se separou, se não for por causa de abandono ou de adultério, então tem que ficar sozinho. Não levaria contrair novas núpcias, porque está indo contra a revelação de Deus. E aí ele continua falando. E aí Paulo vai problematizar ainda mais a situação. Ele vai falar agora para casais mistos, onde o marido é crente e a esposa não é, onde a esposa é crente e o marido não é. Ele vai dizer assim, no versículo... eu vou ler o versículo anterior para a gente chegar no 15. Diz assim... versículo 3, na verdade. Se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não deixe. Então, pronto. A mulher se converteu, o marido não é crente, mas eles entendem que isso não interfere na vida conjugal. E Paulo está dizendo, então, não o separe do seu marido. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher. O marido incrédulo é santificado pela mulher que é crente, incrédulo, né? De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, agora são santos. Versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, que se aparte. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. E aqui, novamente, há uma discussão acadêmica sobre o que é essa paz, o que é a irmã não está sujeita à servidão. Eu entendo, e é uma opinião majoritária, que aqui o apóstolo Paulo está ensinando que se o marido deixar a esposa, ele é incrédulo, ele deixou a esposa, ou a esposa deixou o marido, esse casal, essa mulher, esse marido não está mais preso a esse casamento, a essa aliança, gente. Isso aqui é uma cláusula de abandono. Então, se abandonou a casa, como acontece muito ainda, né? O marido abandona a casa, a mulher fica com os meninos, aquela coisa toda, eu entendo, e outros eruditos e outros escritores entendem, e ela está livre para contrair novas núpcias. Ela pode casar novamente. Servidão aqui é a palavra para escravidão. Ela não está presa mais à servidão. Ela não está mais presa àquela aliança, aquele jugo que se tornou aquele casamento, né? Porque ele abandonou os filhos. Ou acontece caso também que eu conheço, que a mulher abandonou o marido com os filhos, foi embora. Ele está livre, meus irmãos, para casar novamente. Tá bom? Claro, o texto não está claro dizendo que ele poderia casar novamente, mas por inferência nós entendemos que sim. Ora, se o apóstolo está dizendo que está dizendo indiretamente que a pessoa está livre, ela está livre para quê? Para ficar sozinha? Não faz sentido. Outra coisa, ela vai ser punida ficando só quando ela não é a parte culpada, e sim ele, também não faz sentido. Então eu entendo que tanto para o adultério como para o abandono, a parte inocente não deve ser penalizada. Por mais que as duas partes, de alguma forma, tenham culpa nisso. Entende? No casamento, gente, quando há o divórcio, as duas partes, em alguma proporção, têm culpa no cartório. Nunca é culpa de um só. Mas a parte que abandona a esposa ou que comete adultério é a parte culpada. Então, a parte inocente não pode ser condenada juntamente com a parte culpada. Não faz sentido penalizar a parte inocente. Não faz sentido. Pelo menos para mim não faz sentido. Bom? E agora temos outra provocação para vocês. E quando a Bíblia não fala nada, irmãos? Quando a Bíblia fica em silêncio? E casos que a Bíblia não fala nada. Nós vimos no começo da aula que a revista Isto É, ela colocou 12 questões comuns de divórcio, né?
E uma delas foi a violência. A violência. Deixa eu passar esse vídeo para vocês. Deixa eu ver se agora eu consigo para a gente interagir, tá bom? Vamos ver aqui um breve estudo de caso. Deixa eu ver se agora vai. Me digam se estão ouvindo, tá bom? Não, tá baixo. Vejam agora, por Mas favor. é porque não tinha jeito. Como que eu ia Eu não brincar gosto com dessa ela? mulher. Eu sei, amor, desculpa. Não tinha jeito. A Aninha comentou que até festa de aniversário. Você tá como é querendo que levar eu outra vou lição, empurrar? é isso? Não, Agora tá não bom. Tá tô, querendo não levar tô, outra lição, é não, isso? não tô, não, meu amor. Desculpa. Eu prometo que da próxima vez eu não chamo. Mas Eu vou é te porque mostrar não quem é tinha que manda jeito. aqui. Não, por favor. Mas é porque eu não tinha jeito de chamar. Olha Não, como que você tá já. vestindo. Gente, mas eu nem tô de Você tá decote. puta igual ela. Não, meu amor, eu não tô, não. Desculpa. Eu prometo que da próxima vez eu não vou Você te vai lá chamar. fora agora. O que eu vou Você falar vai pra falar ela? pra ela ir embora. Eu não gosto dessa mulher. Amor, mas o que eu vou falar pra ela na frente de Você todos vai os falar pra ela ir convidados? embora. Mas eu vou fazer o quê? Você vai falar pra ela sair da minha Meu casa. amor, como é que eu vou fazer isso? Eu não frente quero dos essa puta na minha convidados? casa. Meu amor, desculpa. Tenta relevar dessa vez. Você tá me desobedecendo, é isso? Não, não tô. Você eu tá não me tô te desobedecendo? Mas como é que eu vou falar Você na vai frente fazer de o que eu tô todo mundo? Como é mandando? que eu vou te Você vai contar? fazer o que eu tô mandando? Meu amor, Você como vai eu fazer vou o que eu tô fazer? mandando? Vem, Ana, você não vai brincar? E aí, irmãos? Que bronca, né? Como nós resolvemos um caso desse? Você é pastor da igreja, a irmã Jaque aí tá num grupo de liderança da igreja de mulheres e aparece uma coisa dessa aí. E agora? Quais são assim, as broncas que vocês percebem nessa cena? As problemáticas, né? Vocês estão me ouvindo? A gente está lhe ouvindo, Sim, sim. professor. É porque é difícil, viu? Poxa, ele faz uma pressão psicológica, violência psicológica. Ele desrespeita ela. São muitas infrações que ele faz ali. Que antigamente a gente não tinha acesso a essas informações. Hoje a gente já tem, né? Porque antigamente a gente só achava que era o cúmulo se ele batesse. Mas ele ameaçar, ele denegrir a imagem dela. Isso aí. Agora, olhe, pastor, isso é uma coisa tão comum, sabia? A gente pensa que não, mas eu fiz o rever na minha igreja, excelente. E tinha uma moça no nosso grupo que, depois que ela revelou quem era o marido, ela não conseguiu mais ficar no grupo, porque ela agia completamente diferente socialmente, como se ele fosse o melhor cara do mundo. Só que dentro do grupo, a gente sabia que ele era violento, muita coisa que prejudicava, inclusive, o filho dele. O filho dele ficou com problemas por causa disso. A pressão foi tão grande, porque assim, a gente sabia, era um grupo pequeno que sabia, mas ela começou a se incomodar, porque socialmente ela era o amor da vida dela, maravilhoso, não sei o quê. Hoje, ela chegou para a gente, ela está indo para a igreja, ele vai também, mas me parece que eles não estão mais juntos, sabe? Mas ele parece que não aceita, porque, tipo assim, conheceu ela novinha, tudinho, ela já está, tipo, 50 e pouco anos que ela vivia nesse relacionamento. Eu acredito que o rever, que a igreja ajudou, porque se eles estão separados, estão tratando, porque juntos não dá para tratar. Mas ele é amado pelos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja não sabem que ele é assim. Só quem sabe é o grupo de tratamento. Então, ele é uma pessoa super. Ninguém imagina, pastor. É muito difícil, sabia? Como é que resolver isso aí? Que conselhos vocês dariam a ela? Se a mulher chegar para vocês, numa conversa sigilosa, dizer, André, Murilo, Lucas, é o seguinte, cara, eu estou sendo agredido pelo meu marido. Minha filha pequena já viu. Ele me ameaça. Eu não posso colocar ninguém para trabalhar dentro de casa que ele diz que é aquilo que vocês ouviram. E aí? Vem a bronca. Eu acho, pastor, que tem que ser tratado. Eu não digo assim que tem que separar, não. Eu acho que tem que ser tratado, tem que chamar ele, tem que chamar o pastor,
Tá entendendo? Tem que fazer profundo, mergulhar dentro desse homem, porque ele está reproduzindo, ele tem um problema. Ele está reproduzindo um padrão. Eu já vivi isso. Meu primeiro casamento, o marido era violento. E eu não sabia da profundidade da história dele. Violento, machista, adúltero. Então, assim, ele tinha problemas. Se fosse Tá. tratado, resolvia, eu acho, pastor. Porque eu É, vivi aconselhamento de que o homem. Olha, eu tive um caso, estudo de caso, que o homem, ele não era violento, mas ele era promíscuo de uma maneira pior que um Herodes, entendeu? Pior que um Herodes. O bicho é dar pau para toda a obra, ele. Entendeu? Caiu já que na acha rede, que ele. desculpa, já que tem que ser tratado, tem que ter aconselhamento bíblico. O que é que Eu vocês acho acham que tem que por ser isso? Então, tratado. Entendeu? Eu acho. Eu Então, acho. essa questão do tratamento, com certeza, mas existem medidas que podem andar paralelo, né? Então, por exemplo, enquanto você trata, você vai esperar até quando? Porque, por exemplo, digamos, aí você conversa com o cara na primeira semana, e aí na segunda semana ela tá apanhando, e às vezes as coisas podem até piorar. Digamos assim, você confronta o cara, ele chegar em casa e falar: O que que você falou? Vou matar você agora. Então, assim, você lidar com esse tipo de situação pode ser uma coisa muito complexa. Eu acho que a gente já vivenciou algo assim em dado momento, pelo menos algumas pessoas do meu ciclo já conheceram algo assim. E dependendo do que está acontecendo, do nível da questão, acho que o ideal seria, de cara, uma separação de corpos, não necessariamente divórcio. Então, a uma esposa, os filhos, quem está em perigo de certa forma, vai para algum local seguro, seja a casa do pastor, seja a casa de algum irmão da igreja ou alguma coisa do tipo, até que se consiga entender o que realmente está acontecendo. Então, assim, agora também tem que ter esse cuidado de entender bem o que está acontecendo, porque nunca é preto no branco, então tem muitos detalhes, mas assim, no geral, eu acredito que o passo seria separação de corpos, entender esse processo, entender a disposição de tratamento, de todas as coisas, e assim, dependendo do nível daquilo, as autoridades civis também são aliadas, né? Então, assim, poxa, o cara espancou a esposa, bateu nos filhos e tudo mais, talvez seja um caso assim de ligar para a polícia e tudo mais e já ter uma coisa mais séria, né? Mas como é uma coisa mais hipotética, precisa Se for um entender cristão, o detalhe, né? é. Mesmo sendo, Ô, mesmo Murilo, sendo se for um questão já. cristão, se for um Assim, Vê só, cristão, se for da igreja, entendeu? Se for da igreja, for cristão, eu acho que claro que tem casos e casos. Eu estou sim. dizendo nesse caso aí, que a gente viu. A gente não está analisando o cara que mete porrada, que a mulher tá com o olho inchado. Tá entendendo? A gente não está falando disso. A gente está falando do que ainda não se desenvolveu muito, porque isso é uma sequência. Ele vai desenvolvendo isso. Ele não chega logo batendo, não. Ele mostra indícios. Se isso for tratado logo, entendeu? Porque eu acho, às vezes, que quando separa, é pior. Eu acho. Por quê? O homem tem necessidades, a mulher também, entendeu? Então, acho que tem que ser tratado os dois juntos, é tempestade os dois juntos, ou a gente vai resolver isso aqui. Agora, é claro, o cara tem que estar disposto à cura. Porque se Então, ele, já, a só que pessoa essa questão observa que tu que ele falou da está evoluindo, necessidade é uma coisa muito complexa. Porque, não, o homem tem necessidade, a mulher tem necessidade, eu entendo. Mas assim, também não dá para você colocar isso como o padrão último, tipo, independente do que está acontecendo, vai continuar tendo relação sexual normal, tudo, porque dependendo do não estou nível, vai falando ser uma isso, coisa até meio não. Eu animalesca, estou né? falando, não estou falando isso, eu estou falando assim, tanto a mulher, porque às vezes ele provê, como Não, ela com cuida dele, ele certeza. cuida dela. Tá, eu estou falando nem nessa parte, porque essa Sim, parte, nesse período, vai ficar em stand-by. com certeza. Jaque, Entendeu? Esse deixa eu Mas, ouvir, período vai mas, ficar em mas, mas stand-by. também, mas Jaque, também deixa eu ouvir André agora. vamos ver se eu entro nesse momento de reflexão aí de Murilo e de Jaqueline. Primeiro, a gente precisa Sim. entender quem procurou primeiro, né? Vamos imaginar se foi a mulher que procurou. A gente está falando aqui de um casal que é evangélico e a mulher procurou o pastor e contou o caso, né? Mas o seu marido não procurou. É aquele marido que não quis conversa e discorda completamente de ajuda do pastor, né? Não concorda. É aquele cara que quer resolver por ele mesmo. Aí eu já partiria mais para a parte da cautela.
tá entendendo? Sabendo quem é a pessoa, né? A partir do momento que a esposa vai e abre quem é o marido dentro de casa, né? Porque a gente conhecer uma pessoa fora de casa, dentro da igreja, no dia a dia é uma coisa, mas só quem conhece realmente é quem passa a conviver. Agora, se a gente partir para o outro lado, de que o casal chegou no consenso dos dois que precisam de ajuda dos dois e os dois chegou a procurar ajuda, aí eu sou propenso a deixar os dois, propenso não, eu concordo em deixar os dois a resolverem os seus problemas. Lógico que, biblicamente, sendo acompanhado pela direção da igreja, tudo certinho. Agora, se a gente for aqui abrir parêntese, a gente vai abrir parêntese a noite toda e a gente não vai chegar a local nenhum, porque é inúmeras Mas coisas que podem acontecer dentro de um caso, um casal, tá entendendo? Nessa questão. uhum. Eu concordo Mas a gente que está falando tem que do ter casal aconselhamento. no contexto. Sim, sim, sim. É nesse casal, no contexto mesmo, que abre várias coisas. Eu concordo que aconselhamento tem que ter, isso é fato. Tem que ter, tá entendendo? Esse aconselhamento. Porque a gente acabou de ver aqui que separação só pode haver, e eu entendo que separação só pode haver em dois casos, tá entendendo? Então, tem que ser tratado. Problema Deixa existe. eu Então, provocar se existe vocês ainda problema, mais. À Tá medida que... sim, bom. Lucas, você quer contribuir, Lucas, com alguma coisa a falar? Lucas? Márcio, eu tô com o Murilo e com o André, assim, eu acho que se a gente também for ficar com muito parênteses, com muito se, a gente vai embora. Certo. Mas, assim, Você- olhando para aquela cena que você mostrou, assim, pra gente, eu acredito, assim, que se a mulher, ela procurar o pastor, olhando só para aquela cena, eu acho que tirar ela de casa é bom para tratar o cara, para ele ver que realmente ele tem um pecado que precisa ser tratado. E até também porque a gente não sabe, né? Embora ela não tava com nenhuma hematoma à vista, Aparente. a gente não sabe, né? Exato, a gente não sabe se se estava acontecendo alguma coisa. E aí o que eu acho que a gente tem que entender, que o pastor precisa entender a história como um todo e o histórico. Então, o que eu acho que de primeiro caso tem que proteger a mulher, né, que foi a parte lesada lá naquela cena. Depois eu acho que tem que tratar. Se o cara, se ele não quiser ser tratado, aí eu acho que tem que sim proteger a mulher, porque também a gente não sabe do que ele é capaz e Uhum. ele não quer ser tratado. Se ele Exato. realmente quiser ser tratado, tudo, eu acho que vale sim um voto de confiança, mas gradativo, sabe? Quando ele começar a demonstrar ah, e, arrependimento, quando ele quiser, quando ele mostrar que ele realmente tá mudando conforme o que a Bíblia fala, tudo, eu acho que vale a pena, assim, dar um voto e deixar ele restaurar o casamento dele, né? E aí, isso. depois de um tempo também, né? O pastor, ele vai acompanhando, ele vai tendo conversas, ele vai estando ali perto, entendeu? Essa é o meu ponto de vista, né? Muito bom, Eu acho pessoal. que resumiu bem, Lucas. A ideia para mim é essa aí. E assim, a restauração realmente é o objetivo. Acredito que os detalhes são um pouco mais complexos, porque envolve a questão de integridade física, mas é a mesma ideia, se o cara se descrente, é a mesma ideia de Mateus 18. Você vai e confronta seu irmão. Se ele não aceitou, 2 ou 3 testemunhos. Você conversa, ó, isso aqui tá acontecendo, tal, 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 tal. Não deu, vai para a igreja. Dependendo do quão extremo isso seja, às vezes vai direto para os pastores e às vezes tem questão de polícia e tudo mais, mas no geral acho que o caminho é o mesmo de Mateus 18, com raras exceções, dependendo da gravidade da situação. Vocês não acham que ali, naquela agressão, que ali foi uma agressão, mesmo se não houve hematoma, é uma agressão. Vocês não acham que ali não tem um princípio do abandono? Porque Efésios 5 vai Sim. dizer o quê? E o marido é o protetor, é o líder, o cabeça, é o protetor, o provedor da esposa. A partir do momento que esse marido diz assim, não vou proteger mais, eu vou ameaçar, eu vou agredir. Estatisticamente, vocês sabem
que dificilmente as agressões começam uma vez só e param. Segundo, dificilmente as agressões param para quem sofreu agressão de forma positiva. Geralmente leva ao assassinato. Você vê as estatísticas, pode entrar aí no ChatGPT, onde você for. Cada dia só cresce mais assassinato de mulher. Vocês não acham que esse princípio foi quebrado? Foi Porque, assim, quebrado. como liderança, veja só, como vocês, se um dia vocês pegar casos assim, vocês vão ter que entender que nem tudo é ipsilítere na escritura, né? Não está assim, se a mulher é apanhar do marido, ela pode separar. Não tem, gente. É como eu disse, é o silêncio das escrituras diante do desafio da igreja. Porque você não vai ter todas as variantes de problemas conjugais na escritura, mas você tem um princípio que rege as variantes. Entende? Por exemplo, se um cara for pego vendo pornografia na internet, para mim ele cometeu infidelidade conjugal com a mulher. Ele não precisa ter relações com a mulher. Claro que o texto de Jesus está falando da relação física, carnal. Mas esse homem é viciado em pornografia. Entende? Esse homem tem flertes com a colega de trabalho, já almoça com ela, já deu cantada. Gente, isso é traição. Não precisa necessariamente ir para a cama, permita, estou falando com adultos aqui. Então, é o princípio da quebra da aliança. Claro que há todo desdobramento, né? Não é todo casal que vai, cada caso é um caso, vai se separar por causa disso, mas se a gente for fiel às escrituras, a gente percebe que os princípios estão lá. Entende? Outra Ô, coisa irmão importante Márcio, para você. mas eu acho que uma coisa que cabe em qualquer um dos aspectos é enfatizar que, havendo ou não a separação, o perdão é necessário. E Não, principalmente o fato de que, mais uma vez, existe toda essa discussão e tudo mais, mas o próprio Jesus fala, por conta da dureza do coração humano. Então, assim, se for para acontecer, que aí às vezes eu já pensei, já discuti tudo mais, mas eu acho que Parou. o nível teórico às vezes acaba não conseguindo preencher todas as lacunas no nível prático, mas assim, se for, é o último do último do último do último do caso, porque o nosso coração primeiro precisa pensar no perdão, né? Então acho que não, se você já vê de primeira, ah não, já quero me separar, acabou, você já vê que tem um coração não. predisposto a, É. a sair, né? Tanto de um lado A como do outro, proposta não necessariamente é nesse caso, só uma reflexão aí no geral. pacífico, pacífico é a restauração, sempre foi, sempre. É o ponto pacífico. Mas haverá casos, e são muitos, que não vai haver condições de restaurar o casamento, infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, o Murilo levantou. Sim, deixa eu terminar o raciocínio que eu vou pegar essa fala de Murilo. Uma outra coisa na cena, gente, que aí foge do escopo da igreja. Ele cometeu um crime. Igreja, o clero não trata de crime. A igreja não trata de crime, a igreja trata de pecado. O crime é tratado pelo Estado. Aí essa mulher tem total legitimidade, se ela quiser, de levar isso às mesmas consequências. E aí cabe ao pastor, ao líder, ter cuidado para não dizer à mulher necessariamente o que ela deve fazer. Ele deve orientá-la. O caminho das pedras é esse. Você precisa refletir nessa tomada de decisão. Por quê, gente? Porque amanhã o pastor diz, não, se separe dele porque ele agrediu, ele deu Maria da Penha nele. Aí amanhã ela volta para ele. Se ele não for cristão, ela diz a ele e aí você está em risco. Olha aí o pastor que mandou me separar de tu, amor. Olha a bronca. Entende? Então é muito delicado, envolve vários desdobramentos. Entendeu? Há várias esferas aí, não é mais religiosa só, tem a esfera civil. E aí, voltando à fala do Murilo, é muito importante, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Perdoar não quer dizer necessariamente permanecer juntos. Haverá caso que haverá perdão. E é interessante que em Mateus 19, Jesus saiu de uma discussão de perdão com Pedro, né? Devo perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Aí Jesus daqui a pouco entra na discussão do divórcio, da cláusula de exceção. Gente, haverá situações que não vai haver perdão, perdão de verdade mesmo, no coração regenerado, mas não é possível mais manter-se juntos. Por exemplo, um caso de abuso sexual. Como é que essa mulher vai permanecer junto com esse marido? Agressão violenta, quanto mais. Então, gente, preste atenção. Quando os princípios estão em choque, o que prevalece é o princípio da preservação da vida. O princípio está aqui, da indissolução do casamento. E tem o princípio da preservação da vida. Essas coisas, quando entram em choque, ou quando são antagônicas, o que prevalece é a preservação da vida. A mulher não deve, não vai morrer para manter o princípio de uma dissolução do casamento quando não é mais casamento. Não é.
ele rompeu com vários pactos estabelecidos ali, protetor, provedor, o cabeça do lar, ele passou a agredir a esposa, ele passou a ameaçar a vida dela, a integridade física, emocional, e aí isso é, como vocês sabem. Então, a liderança, vocês que estão se preparando, tem esse desafio de olhar fora da caixa e ver esse mundo caído, né? E o desafio que é para a vida cristã e para as próprias escrituras responder. E nem sempre vai estar lá ipsilítere, né? Você vai ter que entender pela sabedoria divina, pelos princípios bíblicos, que melhor conselho você vai dar a essa mulher que foi agredida, esse marido que foi abandonado pela esposa, se foi só uma primeira agressão intempestiva, se dá para restaurar, se ela vai querer levar as últimas consequências ou não, ver se esse marido é crente ou não, porque acontece esse marido não ser cristão. Então, vê a gama, né? Oi, já. Ó, vê só. Por que eu tive essa postura flexível? Porque na minha família, meu irmão, ele casou, a primeira esposa dele, assim, que ele viveu, né? Que ela começava a discutir, ela que batia nele. E ia, assim, ele tinha que se defender. Porque ela, assim, no mesmo top dele, forte, metia no cacete. E não era assim, negócio de gaia, não. Porque, por incrível que pareça, apesar dele não ser crente, ele já foi budista, ele é budista, já foi Hare Krishna, não sei o que, sei lá, sei lá. Ele não é adúltero, ele não é promíscuo. Porque, assim, eu acompanho meus irmãos, assim, a gente acompanha, né? E eu conheço ele intimamente. E ele teve que fazer tratamento, porque se a gente tava partindo para violência, que ela vem bater em mim. Tipo assim, ela não pode sair. Aí ele ia fazer alguma coisa, ele ia sair, ia se encontrar com os amigos. Ele servidor federal, tinha muita reunião, não sei o que, ela queria estar em todas. Ela queria estar em todas. Se ela não fosse, entendeu? Porque sempre depois dessa reunião, o povo bebe, né? E ela com o menino pequeno não queria, não, sabe? Então eles tiveram que se tratar, certo? Eu tenho amigas dentro da igreja que batem no marido. Eu tenho amigas dentro da igreja. Bate no marido. E não bate no marido, não é porque ele botou gaia, não. É porque se ele tomar uma decisão errada, ela vai bater debaixo do cacete. Então, assim, Aconselhe é ela, por- minha irmã. eu. Ah, mas só que é difícil, viu, E irmão? fique, Porque assim, e fique de orelha em pé. olha, veja só, a gente que não é do ciclo da religião deles, por exemplo, essas minhas amigas, tem uma que é batista, tem outra que é assembleana, eu sou presbiteriana, então a gente vai aconselhar, ela diz, não perdi minha cabeça, foi demais, as mesmas coisas que os homens dizem. Como mulheres. Eu tenho uma amiga que agora que fez um tratamento terapêutico, se faz 6 meses que ela deixou de bater no marido, faz muito. Aí acha ruim, porque os filhos não dão atenção. Ó, desestrutura tudo, sabe? Desestrutura tudo. Então, assim, por isso que eu acho que eu tenho essa visão mais flexível, porque eu conheço muitas histórias. Então, assim, Já, tem que ser averiguado. E quando separa, que dá o bererê, viu? o ponto É, pacífico que todos eu, concordam, gente, é a restauração. Restauração é ponto pacífico. Mas é haverá isso. casos que você perceberá que você vai contribuir com assassinato. Então você precisa ter essa sabedoria, essa sensibilidade divina de perceber É. na escritura, na vida dessa mulher, se de fato você consegue trazer para a restauração. Pensa se for o cara ímpio, ele é crente, ele é tomador de cachaça. Essa mulher está na igreja direitinho, mas ela chega com o braço quebrado, o olho roxo, um menino com a cabeça quebrada. Não, minha irmã, permaneça, você tem que manter o pacto da aliança conjugal, não pode separar não, que Deus unido separe, mas ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, assim, há casos e casos, mas a Ô, restauração, Márcio, gente, olha, André, mas falando a respeito do perdão, se de qualquer forma tem que perdoar, eu perdoa. entendo o seguinte: realmente, tem que perdoar, tem que ter o perdão, né? Mas se Sim, há o perdão dentro do casamento, dentro daquele. Porque ainda é um casamento, tá falando do sim, casamento. Se há o perdão, há o direito para uma segunda chance, tá entendendo, Márcio? Então, se realmente existe o sim. perdão genuíno entre o homem com sua esposa, entre para sua esposa, a esposa para o seu esposo,
vai ser notório, tá entendendo, Márcio? Vai ser notório. Não vai ser o caso de assim, eu perdoo, mas ainda continuo querendo o divórcio. Eu não André, acredito nesse deixa eu perguntar a divórcio. você uma coisa. Eu Isso conheço casos, minha esposa é policial militar, que ela já prendeu o cara. Quando chegou na Polícia Civil, ela chorou, voltou atrás e não denunciou o cara. E voltou pro cara. Ela tava toda quebrada. Aí foi lá, cortou, algemou. pastor, cortou, pastor. Vocês estão ouvindo? É só que Cortou, cortou um sua pouquinho, internet. cortou só um pouquinho. Deixa eu repetir. A Pode minha continuar. esposa é policial, ela já enfrentou casos assim, de prender o marido, quando quebrou a mulher todinha. E aí os dois iam para a delegacia, né, prestar o BO, aquela coisa toda. Quando chegaram na porta da Polícia Civil, ela não prestava a queixa. Ela não formalizava a denúncia. Eu pergunto a você, será que essa mulher não tem perdoado esse marido consecutivamente e tem tolerado uma vida de tortura? Porque à medida que um marido ou uma esposa estão sofrendo uma crise, e nesse caso aí é uma crise pior, porque é a crise de agressão. Aí ela diz, Mas aí, eu vou aí, relevar. aí você tá. Eu sei, nesse caso, não é uma pessoa evangélica, né? Não é uma pessoa não cristã. Independente cristão, não. Eu estou falando de casamentos que estão à beira de Sim, um crime e um dos cônjuges ainda acredita, ainda tem esperança que pode manter o casamento, e essa mulher agredida hoje, o mês que vem, o ano que vem, ela tem um histórico de violência doméstica. E eu pergunto a vocês se isso, para mim, não é um perdão que ela está estabelecendo internamente o casamento dela. Mas ela chegou no limite. Ela disse: olha, eu vou morrer. Vai ter uma hora que ele não vai me agredir mais, ele vai me matar. Então eu mas eu tô entendo, falando André. aqui, no meu caso aqui, eu tô falando o perdão dos dois, tá entendendo? Os dois perdoar. Sim, que seja. Mas esse perdão ele tem que ser factível. Esse perdão não pode ser de boca e amanhã não perdoe, e amanhã lapada de novo Sim, na mulher, entende? O perdão é sim, sim. prático. O que nós temos visualizado, visto nas mídias, dentro das igrejas, fora da igreja, não é nem isso. É as mulheres sendo assassinadas. Sim, Mas, sim. enfim, o perdão é ponto pacífico, independente disso. Haverá casos que o perdão vai ser dado, mas necessariamente não quer dizer que vai manter esse casamento, porque senão a cláusula de exceção perde o seu valor, entende? Porque se existe uma cláusula de exceção, e se ela está lá, ela não pode competir com o perdão. Pelo contrário, há perdão, mas não necessariamente a permanência da união, porque a cláusula está lá, ela existe, ela é legítima. Então haverá casos que haverá o perdão, mas a mulher vai dizer, não dá mais para continuar, eu estou sendo ameaçada, meus filhos estão sofrendo violência. Então, gente, é muito rico o assunto, é muito delicado. E aqui eu só fiz só provocar vocês, para que vocês no fórum, lá no ambiente virtual, vocês continuem estudando sobre esse tema, tá bom? Já quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô rindo aqui, porque sem querer a gente fala de coisas que nem sei por que a gente fala, mas é porque é importante a gente saber Gente, disso, que tanto eu essa poderia parte. trazer, olha, eu poderia trazer uma aula aqui com toda a estrutura reformada teológica para vocês sobre o casamento, mas eu acho que eu quis trazer uma síntese daquilo que é o chão de fábrica. E é o que a gente vê e o pessoal não quer É o que a saber. gente vai viver, né, pastor? É o que a gente vai viver, Olha, né? Essas ô coisas têm o seu Márcio, lugar na academia, mas se você for tratar com o caso, como você falou, de uma irmã, gente, esse pessoal não quer saber teologia, não. Quer não. E ô outra Márcio, coisa, assim, a gente, veja só, eu acho que o caso mais sério que eu tenho, que, assim, por muito tempo, eu dizia assim, olha, você, até para você aconselhar, até para você, a sua vida com seus filhos sempre fica tá prejudicada por causa disso. Porque você, qual a moral que você tem para dizer para seus filhos ser crente, os filhos tudo desviado, e ela legalista, legalista. Eu digo, tu não tem nem condição, porque quando o teu filho olha para tu, vê uma mulher que bate no marido. Não vê uma serva de Deus, não vê uma mãe, vê uma mulher que bate no marido. Eles querem ver, porque o que fica marcado é isso, a violência. E assim, é difícil para ter a gente quando vai falar para essas pessoas, é difícil, porque não tem a gente como verdadeiros cristãos, porque a gente não é da igreja deles. Ainda Vê tem que coisa mais interessante. isso. Vê como isso é sério, essa questão da família cristã, da família dos crentes, do casamento. Quando você lê lá 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 3, a minha tradução diz que o presbítero, o pastor, ele não pode ser espancador.
Já pensou? Ele não é 1 dado ao vinho. Timóteo, 1 1 Timóteo Timóteo, quanto, pastor? capítulo 3, versículo 3. As recomendações para o pastorado, presbiterato e o diaconato. Esse homem ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho. Tem tradução que diz não violento. A minha coloca não espancador. Gente, entendes? Então, está indo na contramão do padrão estabelecido por Deus no casamento. Claro, a gente está no mundo quebrado, caído, acontece, tudo bem. E aqui, gente, por favor, eu não estou dizendo que não deve haver perdão e restauração. Pelo contrário, se há possibilidade sim de restaurar, amém. E é isso que Deus quer. Jesus disse, nem sempre foi assim. Restauração, e para nunca mais esse cara levantar a mão contra essa mulher. Eu acredito que isso acontece, porque o Espírito Santo ele trabalha, ele é Deus. Mas o lado da moeda, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Haverá casos que a mulher acha que está casada com crente, mas está casada com ímpio. Ele só usou a capa de crente, ele vai matar essa mulher. Infelizmente. E esse pastor, esse líder, vocês que estão se preparando, precisa estar atento a essas demandas. Ai, nem me Então, fala. essa... Pois não, Ô, Márcio, eu sei que eu estou falando demais hoje, mas olha só. Deixa eu contar ah, meu irmão. um caso que aconteceu lá no condomínio onde eu trabalho. Chegou um casal lá, um filho, o filho aparentemente homossexual, e logo que assim que chegou, alguns dias, a gente já conseguiu identificar um barulho que vinha dentro do apartamento, de briga. E a mulher gritava, enfim, aquele BBB, prato quebrava, aquelas coisas. E a gente teve uma suspeita. Aí passou-se alguns dias, meses, aconteceu novamente. E cada vez mais aumentando o barulho dentro, o prato, enfim, mulher gritando socorro, enfim, aquela agonia toda. E aí a gente já sabia de onde era que vinha o barulho. Só que os vizinhos não queriam ligar para a polícia e eu ligava, né, para a polícia, porém eu não sabia diretamente de onde que era. Aí aconteceu certa vez e o cara, mas descia a gente, ele olhava para a gente todo desconfiado, porque praticamente ele já sabe que é o que bate na mulher, tá, né? Aquele cara fechadão, querendo dar uma de forte, aquela tatuagem de triplo X, quem é mais antigo aí sabe aquele filme Triplo X, né? No braço. Aí, resumindo a história, um belo dia eu estava em casa, aconteceu um caso desse, e o supervisor que estava de plantão lá ligou para a polícia e chegaram até o apartamento. Quando a polícia chegou batendo no apartamento, o cara de dentro do apartamento, mas gritou: socorro, abra a porta aqui e me ajude, que é a minha mulher que está batendo em mim. Vocês acreditam que a mulher, quem batia nele, e automaticamente ela batia e gritava: ele está me batendo, socorro, tudinho, que era para segurar o cara dentro de casa. Vocês acreditam nisso? Que o Tá cara vendo? passou a vergonha. Acredito. E, Acredito. não, Acredito. e outra, a mulher era uma médica, cara. A mulher era uma Tá médica. vendo? Isso é um padrão. Isso é um padrão que já vem antigo. Ela é uma Aí você vê, psicopata, né? uma Padrão mulher dessa. antigo. Abuso, né? Ela se Isso é um valia da padrão posição de mulher para prender ele. Isso é um padrão Era. antigo. Isso é uma coisa tão séria. Essa moça que é minha amiga, que faz isso, o marido dela era diácono na Assembleia. Ele casou com ela, ele era puro. Ela não, mas ele era. Imagina. Ela deu tanto trabalho, mas ela ela fez agora um tratamento bem com um pastor que é psiquiatra, que é psicólogo, é um pastor que está bombando aí na internet, porque ele está, não é ressignificando, não, é reprogramando. Então, ela fez isso aí. E aí, a cena que ela foi era que na época de infância minha, eu sou amiga dela desde a segunda série. Sabe por que a gente se tornou amiga? Porque eu era besta mole. Ela metia o cacete em todas as minhas amigas que quisesse bater em mim, que quisesse mexer comigo. Ela era assim. Então, assim, desde pequena, que eu sempre conheci ela braba. Ela viveu um momento que o pai, a mãe tinha 1,75 m, o pai tinha 1,60 m, e o pai bateu na mãe dela, na frente da amante e da irmã da amante.
A mãe, a amante e a irmã da amante sentada, os 3 filhos sentados e ele batendo nela. Então, ela tinha esse trauma. Toda a família problemática. E ela foi a minha cunhada. Meu primeiro casamento foi com o irmão dela. Então, imagina o contexto dessa mulher, dessa moça. Desde pequena que ela viu o pai bater na mãe com muita violência, era muita loucura. Aí, quer dizer, isso aquilo ficou gravado nela. Então, hoje, 6 meses depois do tratamento, ela se arrepende, ela pede perdão, ela mudou completamente a postura dela. Até com o marido ela mudou a postura dela. Então, assim, a solução, então, é difícil, não é fácil. Porque ele jamais ia deixar ela, mesmo ele apanhando. Ele não ia deixar ela nunca, 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 nunca. Nunca ia deixar ela. Amém, Nunca. queridos. E, olha, nossa aula acabou por hoje. Eu vou colocar um. Eu peço que Amém. vocês ainda voltem lá na segunda semana, tá bom? Quem não fez o estudo bíblico, quem não fez, postou a atividade, o resumo interativo pessoal, tá bom? Vocês ainda podem postar segunda semana. Positivo. E eu vou estar Já pedindo para vocês postei, professor. daqui a pouco eu vou postar Olha, pra vocês professor, a- uma benção, viu? Olha, comprasse foi? Comi todinho, ainda comprei. Faltou no mercado Pago, eu comprei 3, porque eu só comprei esse, né? Depois que eu li, não. Tem muita gente que precisa ler, aí comprei mais 3, aí faltou. Aí ele vai amanhã, eu vou buscar bem pertinho aqui de casa 2, vai ficar faltando 1. Faltou Compração lá. onde, Jack? Compração onde? No Eu não peguei ainda, mercado. Marco. No mercado Pago. Comprei no mercado. Que é o lugar mais Não, você barato e eu não pago o frete que eu vou buscar. Bem pertinho aqui de casa. tem também. Muito bom. Agora, uma lapada tão grande. Poxa, Onde mais pastor, tem? você tava irado essas horas. Oi, André. É uma lapada, mas eu Aonde é que chorei tem? tanto, viu? No mercado Seminário. Pago. Vou Eu pedir não sei se no para seminário tem, Anselmo o seminário é trazer. longe para mim. Emprestado. O seminário é longe É. para mim. Aí eu comprei no mercado. Comprei mais Amém. 2, comprei 3, mas deu Valeu. problema. Queridos, Deus abençoe vocês. Espero que a aula tenha sido produtiva, tenha sido relevante. Vou mostrar para vocês abrir a terceira semana. Não é aquela leitura extraordinária. A leitura, olha, a leitura do pastor Douglas Wilson, muito boa a leitura dele, suave, sobre esse tema, muito legal. Ele traz outros desdobramentos que eu não toquei aqui para não ser repetitivo. Então, vocês leiam o artigo, tá bom? Vai ter outros artigos lá, opcionais também, muito rico, do Andreas Kostenberg, do Davi Merck, muito bom. Tem vídeos lá também, né, de opiniões que pensam que o casamento é indissolúvel a qualquer custo, e opiniões que pensam diferente, são homens de Deus, mas eu acho que vocês precisam ouvir os dois lados, tá bom? E essa semana é semana de fórum, tá bom? Uma outra informação, próxima segunda-feira, gente, a gente não vai ter essa aula no Zoom, vai ser aula gravada, tá bom? Eu vou postar a aula no Zoom, no ambiente virtual, e também as explicações para a nossa primeira prova. A prova é simples. Vocês vão ter só que assistir alguns vídeos do Dr. Davi Merck e fazer um resumo interativo pessoal desses vídeos. Tá bom? Ouve o vídeo, toma nota e segue as perguntas orientadoras, sempre na primeira pessoa do singular, porque eu quero que vocês interajam com o autor, participem, né? Não quero resumo, não é resumo. E fique atento ao centro da questão, o que ele está tratando ali. Tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite? Deus, queremos te louvar por essa noite e te agradecer, porque temos a liberdade de estudar a tua palavra. Obrigado por essa tecnologia. Jacqueline está em Recife, a André está em Ameixas, a Lucas e Maurício estão aqui perto da gente, Carpina, e nós temos essa oportunidade de estudar de tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, Senhor. E podermos ser edificados mutuamente e falar de um assunto tão importante, tão sério, que conhecemos casos de pessoas que sofreram, passaram por isso, e estamos aqui querendo aprender, Senhor, para quando vier para nós, quando tivermos que lidar com essa demanda, nós tenhamos uma palavra bíblica, que a luz do teu evangelho possa alcançar essas pessoas, possamos ter sabedoria do Senhor para poder trazer uma palavra, uma resposta para tantas famílias e corações que estão em trevas, perdidas, sem ter a luz do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, abençoa cada um dos meus irmãos, concede uma noite de sono reparadora, e que, se eu não voltar, durante essa noite, nós possamos ter um restante de semana na tua presença, de estudo e na tua presença, em nome de Jesus. Amém.